Olá, amigos seguidores do canal Sismo Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que haya passado uma noite de sábado tranquila e um amanhecer de domingo com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Bueno, vamos iniciar o vídeo de hoje de domingo pela manhã de 19 de abril de 2026. Tá bem? Iniciaremos com o sismo que se passou em Chile. Chile 3.0 na escala Richter a 89 km de profundidade, pequeno movimento, baixa intensidade. Este sismo se passou às 8h58 da noite de ayer. Depois Chile novamente 3.6 na escala Richter a 104 km de profundidade, às 10h09 da noite de ayer. Aí pequeno movimento com este sismo em Chile. Novamente Chile, 3.6 em la escala Richter, a solamente 24 km de profundidade. Cerca da Terra, houve um movimento em Chile, sentido em Chile, que se passou ayer em las 9:10 da noite de ayer. Depois Argentina, 3.5 em la escala Richter, a 246 km de profundidade, lejos de la Terra, pequeno movimento em Argentina com este sismo, às 11h29 da noite de ayer se passou este sismo. Argentina novamente 3.3 em la escala Richter, a 240 km de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade, pequeno movimento em Argentina, às 12h11 da madrugada de hoje. Depois a Argentina, novamente com 3.4 na escala Richter, a 142 km de profundidade, lejos de la Terra, a la 1h20 da madrugada de hoje. Depois Chile, 3.3 em la escala Richter, a solamente 74 km de profundidade, pequeno movimento em Chile, às 1h55 da madrugada de hoje. Depois Argentina, 3.8 em la escala Richter, lejos de la Terra, a 219 km de profundidade, lejos de la Terra, pequeno movimento em Argentina com este sismo, às 12h19 da madrugada de hoje. Depois houve o sismo em Chile, 3.6 na escala Richter, a 26 km de profundidade, cerca da Terra. Chile é sentido movimento de 3.6, pois foi cerca da Terra. Este sismo se passou às 12h54 da madrugada. Depois Chile novamente 3.12 na escala Richter, a 215 km de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade, às 4h35 da madrugada se passou este sismo. Bolívia 3.12 na escala Richter, a 225 km de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade, às 5h04 da madrugada se passou este sismo. Peru 4.0 em la escala Richter, sentiu o Peru movimento com este sismo, pois foi cerca da Terra solamente 46 km de profundidade. Este sismo se passou às 5h57 da madrugada de hoje. Depois Chile 3.5 na escala Richter, a solamente 29 km de profundidade, cerca da Terra, e sentido movimento em Chile com este sismo, que se passou às 6h29 da manhã de hoje. Depois Bolívia 3.3 na escala Richter, a 184 km de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade, pequeno movimento em Bolívia, às 6h52 da manhã de hoje. Chile 3.1 na escala Richter, a 131 km de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade, às 6h56 da manhã de hoje. Depois Bolívia 3.12 na escala Richter, a 249 km de profundidade, às 8h24 da manhã de hoje. Argentina 3.4 na escala Richter, a 102 km de profundidade, lejos de la Terra, às 9h54 da manhã de hoje.
Não há sentido movimento com este sismo. Depois, Argentina 3.0 em la escala Richter, a 242 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, baja intensidade, a las 10:28 de la mañana de hoy. Peru 3.9 en la escala Richter, a solamente 46 quilômetros de profundidade, sentiu o movimento Peru com este sismo a las 9:55 de la mañana de hoy. Argentina 3.3 en la escala Richter, a 112 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, a las 12:05 de la tarde de hoy. Chile 2.8 en la escala Richter, a 97 quilômetros de profundidade, a las 11:18 de la mañana de hoy. Chile 3.6 en la escala Richter, a solamente 35 quilômetros de profundidade, sentiu pequeno movimento em Chile com este sismo, a las 11:26 de la mañana de hoy. Depois Chile novamente 2.6 en la escala Richter, a 118 quilômetros de profundidade, a las 11:33 de la mañana de hoy. Chile 4.0, há sentido movimento com este sismo a 88 quilômetros de profundidade, cerca de la Terra, a las 11:55 de la mañana de hoje se passou este sismo. E Chile 2.9 en la escala Richter, a 119 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, baja intensidade, a las 12:07 de la tarde de hoje. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envie para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? Em la noite regressaremos com os sismos que se passaram em la tarde, início de la noite, e regressaremos em la noite. Hasta la noche. Tchau, tchau.